Parece que não é só o Alexandre de Moraes que está passando por uma situação complicada no âmbito internacional. Lei Magnitsky, impossibilidade de ter contas no banco, ter seu visto suspenso. Depois de milhares de denúncias recebidas, o Chega irá fazer uma investigação própria à influência, patrimônio e rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. Ele vai atrás dos negócios, do patrimônio e das redes de interesses do Gilmar Mendes. Oposição pede cassação de Erika Hilton por contratar maquiadores com verba da Câmara. Isso mesmo. A bancada de oposição da Câmara dos Deputados protocolou nesta terça uma representação no Conselho de Ética contra a deputada Erika Hilton. O motivo seria a contratação de 2 maquiadores utilizando a verba parlamentar. Paralelamente, parlamentares da base bolsonarista também encaminharam uma representação ao Ministério Público Federal, solicitando a abertura de investigação sobre o possível ato de improbidade administrativa. Segundo informações divulgadas no site Metrópolis, 2 maquiadores foram formalmente contratados como assessores da deputada, conforme consta no site da Câmara dos Deputados. Líder da direita em Portugal anuncia investigação contra Gilmar Mendes. É isso mesmo. O presidente do partido português Chega e líder da direita em Portugal, André Ventura, anunciou que a sigla pretende conduzir uma investigação própria sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Gilmar Mendes. Segundo Ventura, a apuração buscará mapear a suposta influência e o patrimônio e a rede de interesse do magistrado em Portugal. Em publicação nas redes sociais, o presidente do Chega associou Mendes ao governo Lula e classificou como uma ditadura, e afirmou que aliados do presidente brasileiro no país europeu estariam aparando golpes. Ventura já fez diversas declarações contra figuras ligadas ao governo de Lula. Durante as eleições em Portugal, em novembro de 24, afirmou que prenderia Lula caso fosse eleito primeiro-ministro. Em outra ocasião, disse que proibiria Lula de entrar em território português, pois o país já tem corruptos demais. Parece que não é só o Alexandre de Moraes que está passando por uma situação complicada no âmbito internacional. Não é segredo para ninguém que a situação do Moraes nos Estados Unidos está terrível. Lei Magnitsky, impossibilidade de ter contas no banco, ter seu visto suspenso, ser condenado pela justiça americana e depois tem a investigação sobre a entrada forjada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Então tem muita coisa sendo preparada nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, que vai, sinceramente, complicar muito a vida dele. Mas parece que não é só ele que vai passar por uma situação complicada. Moraes não viaja para os Estados Unidos 40 vezes por ano. Moraes não tem uma infinitude de negócios e empresas nos Estados Unidos. Esse caso é bem diferente. Gilmar Mendes, sim. Ele está mais para um cidadão de Portugal do que um cidadão do Brasil. Só no ano passado, 2024, ele foi para Portugal 40 vezes. É isso mesmo que você escutou. 40 vezes. Por quê? Ele tem propriedade, ele tem empresa, faculdade e várias outras coisas. Sem falar que ele organiza anualmente o Gilmar Palooza, que é um evento que ele é um anfitrião que leva várias autoridades e grandes empresários do Brasil para falar sobre, acredite ou não, democracia, entre outras coisas. Pois bem, a situação de Gilmar lá chamou a atenção do partido de oposição de Portugal, o Chega, liderado pelo André Ventura, um partido de direita que com certeza tirou o sono do Gilmar Mendes nos últimos dias depois de uma postagem que ele fez. E vamos lá, hein? Partido de direita em Portugal quer investigar Gilmar Palooza em Lisboa. Não é só o Gilmar Palooza, tá? Vai investigar todas as negociações, acordos, patrimônios que o Gilmar Mendes tem em Portugal. Líder do Chega, André Ventura, diz que sigla conduzirá a investigação própria sobre influência, patrimônio e rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, no país. O líder do partido português de direita, André Ventura, disse nesta segunda-feira que a sigla conduzirá uma investigação própria sobre a influência patrimonial em rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes. Em Portugal, o ministro promove evento apelidado de Gilmar Palooza. Então está aqui a publicação do André Ventura.
Depois de milhares de denúncias recebidas, o Chega irá fazer uma investigação própria à influência, patrimônio e rede de interesses do ministro do STF, Gilmar Mendes, em Portugal. Todos sabemos que o governo Lula e seus amigos tiveram e ainda têm em Portugal um lote grande de amigos que lhes apara os golpes, mesmo tendo em conta a ditadura em que o Brasil se está a tornar. Este tempo, no que depender do Chega, vai acabar. Então vamos lá. Gilmar Mendes tem muitos negócios em Portugal, vive viajando para Portugal e ele tem Portugal como um refúgio, porque aqui no Brasil, como vocês sabem, devido à atuação absurda de alguns ministros do STF, desrespeitando a Constituição, perseguição, soltando bandidos, e o Gilmar Mendes ele é considerado como o laxante dos criminosos, né? Ele solta tudo que é bandido que você possa imaginar. Então, para eles poderem andar nas ruas, eles acabam indo para outros países. Gilmar Mendes tomou como lar para poder passear e fazer negócios Portugal. E ele anda livre por Lisboa, afinal de contas lá ele é desconhecido. Parece que essa história está prestes a mudar. O governo de oposição da direita lá, né, o André Ventura, o Chega, vai fazer questão de tornar público quem é Gilmar Mendes, o que ele tem, onde ele tem empresas, por onde ele anda, o que vai dificultar ainda mais a vida desse ministro do STF. De acordo com André Ventura, foram milhares de denúncias. Bom, ele não publicizou quais foram as denúncias, qual o conteúdo delas, quais supostos crimes devem ser investigados, mas uma coisa é certa, ele vai atrás dos negócios, do patrimônio e das redes de interesses do Gilmar Mendes. Né? Afinal de contas, Gilmar Mendes é o ministro do STF, mas é dono de um patrimônio gigantesco. Né? Tem institutos, tem faculdade. Inclusive, uma dessas empresas tinha um acordo com a Itaipu, uma parceria que foi cancelada no governo Bolsonaro. Então, pode-se explicar aí o motivo do Gilmar Mendes odiar tanto o Bolsonaro e a direita brasileira. Mas, como eu disse, o tempo em que esses ministros faziam o que eles faziam e andavam por aí como se não tivesse a menor importância, está acabando. A cada dia que passa, mais e mais os ministros do STF do Brasil se tornam conhecidos do mundo inteiro e daqui a um dia não vai ter mais lugar nenhum nesse mundo que eles poderão ir sem sofrer as consequências das suas ações absurdas no nosso país. Aqui eles podem nos prender, nos perseguir, fazer o que eles quiserem, porque nós estamos sob a autoridade deles. Mas quando eles pisam em outros países, a situação muda. E a gente está vendo que o partido de direita lá em Portugal não vai deixar barato. Então nós temos Alexandre de Moraes tendo a sua vida complicada nos Estados Unidos e agora Gilmar Mendes tendo a sua paz retirada em Portugal. Tudo isso poderia acabar. Bastasse eles pararem de perseguir a direita, fechar os inquéritos ilegais, voltar a respeitar a Constituição e deixar que a democracia tome o seu caminho de acordo com a vontade do povo, sem perseguir um lado do espectro político. Mas eu acho que eles estão num nível tão profundo de torpor, inebriados pelo poder, que eu acho muito difícil que isso venha a acontecer. Se faltava alguma evidência de que o Brasil está virado de cabeça para baixo, foi o que aconteceu ontem. Alguma vez na sua vida você ficou sabendo de um juiz ir parar na Polícia Federal como um criminoso por causa de uma decisão que ele tomou? Pois isso aconteceu ontem pela primeira vez. Olha que curioso. Juízes no Brasil é a classe mais protegida. Quando o juiz comete algum crime e é condenado, o máximo que acontece com ele é a aposentadoria compulsória. Ou seja, ele continua recebendo o salário dele sem precisar trabalhar. Mesmo quando há condenações por sentenças, venda de sentença, por pior que seja o crime, ele nunca é expulso do cargo e ele nunca é preso. Agora, ontem, um juiz foi igual um criminoso prestar um esclarecimento na Polícia Federal. O que você acha que esse juiz fez? Será que ele defendeu ou salvou criminosos, traficantes? Ele matou alguém? Não. Ele tomou uma decisão que o Alexandre de Moraes não gostou. Você lembra recentemente daquele rapaz que quebrou o relógio lá na esplanada, que ele foi solto por uma decisão do juiz depois de cumprir 16% da sua pena?
O Alexandre de Moraes não gostou dessa decisão e, ao invés de simplesmente criar um processo administrativo, não, ele mandou o juiz ir na Polícia Federal prestar esclarecimento. O nome do juiz é Lourenço Magliorini. E aí nós temos aqui uma das, se não a cena mais grotesca que já se viu na história do nosso país. Seu Lourenço, iniciando a gravação aqui. Então, o senhor está sendo ouvido hoje, no dia 23 de junho de 2025, nos autos do inquérito que tramita junto à coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. Esse inquérito ele foi instaurado por determinação do ministro Alexandre de Moraes, para que nós... Determinação de quem? Determinação do ministro Alexandre de Moraes, para que nós pudéssemos apurar a aprovação de uma decisão oriunda do senhor, que, segundo a decisão do ministro... Veja como ela está desconfortável, rebolando na cadeira, porque até a delegada de polícia fica desconfortável numa situação dessa. Segundo a decisão do ministro, teria sido feita em desobediência, em desacordo com a decisão do STF, uma vez que a execução penal tramita junto à Suprema Corte e o senhor não teria competência para decidir pela progressão de regime do apenado Antônio Cláudio Alves Ferreira. E o ministro pode ter certeza que isso vai servir de aprendizado para que novas situações como essas não ocorram. Eu não tenho a intenção, nunca tive a intenção de afrontar, usurpar a competência. Olha o medo que o juiz está, cara. Isso aqui, não, peraí, isso aqui não tem cabimento. Esse cara que você está vendo aqui, ó, esse aqui, ó, ele é um juiz, tá? Olha o medo que ele tá. E o ministro pode ter certeza que isso vai servir de aprendizado para que novas situações como essas não ocorram. Eu não tenho a intenção, nunca tive a intenção de afrontar. Um juiz federal está respondendo o inquérito na Polícia Federal diante de uma delegada federal por uma decisão dele, que o Alexandre de Moraes não gostou. Para um segundo agora e deixa isso assentar. Um juiz federal respondendo um inquérito, pode ser preso, sei lá, porque com o Alexandre de Moraes tudo é possível, por uma decisão que ele tomou, que o Alexandre de Moraes se sentiu afrontado. E aí ele abre um inquérito. Tem cabimento uma coisa dessa? Cadê os garantistas? Cadê o AB? Cadê a Associação dos Magistrados para sair em defesa desse cara? O coitado, gente, tá cagando de medo aqui por uma decisão. Qual que é a mensagem que o Alexandre de Moraes está dando aí? Para todos os juízes do Brasil. Se algum de vocês tiver a audácia de tomar uma decisão que eu não goste, se prepare. Vocês vão parar na Polícia Federal. Pode até mesmo ter uma busca e apreensão na casa de um juiz. Olha onde nós chegamos, gente. Quando a gente acha que chegamos no fundo do poço, tem um porão, que daí tem um outro porão, que tem outro buraco. Isso é surreal, cara, o que está acontecendo. É surreal a inação, a covardia, o medo de uma reação por parte dos magistrados. Agora acabou mesmo. Agora os juízes do Brasil inteiro vão morrer de medo de tomar uma decisão que não seja exatamente aquilo que o Alexandre de Moraes queira. Como que pode uma pessoa ter tanto poder assim, gente? Chega, cara, já passou do nível do ridículo já. Isso aqui virou piada. Os dois principais nomes da esquerda no combate das redes sociais são os dois nomes que mais estão envergonhando a esquerda. Vou trazer primeiro, antes da gente entrar no de hoje, essa semana saiu Janones, né, que foi condenado por rachadinha, que fez um acordo para não ser preso. Agora o Fux, né, manda Janones mostrar comprovante de pagamento de multa por rachadinha. Ele fez vídeo falando que não fez rachadinha, mas está aqui saindo na imprensa que ele vai ter que pagar o acordo de multa por rachadinha. Janones era um dos principais nomes que a esquerda usava no campo de batalha virtual, nas redes sociais. Tanto é que a esquerda agora finge que ele não existe, o cara desapareceu, ninguém nunca mais viu ele em Brasília. Aí o Lula decidiu escolher outra pessoa para lutar por ele, né, para representar a esquerda nas redes sociais. E quem que o Lula escolheu? Lula escolheu Érica Hilton, deputada de São Paulo, uma mulher trans, ou seja, um homem que se identifica como mulher, porque é tão confuso esse trem que a gente tem que explicar. E essa pessoa agora foi escolhida para ser a principal guerreira, né, ali nas redes sociais. Só que aí hoje sai essa daqui, ó, essa notícia. Érica Hilton paga seus 2 maquiadores com verba da Câmara. O que Érica Hilton está fazendo?
Para não ter que pagar maquiador, ela contrata o maquiador como se fosse assessor parlamentar. Assessor parlamentar que deveria cuidar de agenda, de estudo de projetos de lei, coisas da política. Ela contrata os dois para colocar no gabinete, ou seja, isso é improbidade administrativa. Erika Hilton contratou 2 maquiadores como seus assessores na Câmara, com salários que chegam a 9,6, 10 mil reais. Indy Montiel e Ronaldo Haas costumam divulgar nas redes sociais os trabalhos de maquiagem para Hilton. E para falar que ninguém está mentindo, tá aqui, ó. O cara fazendo a maquiagem da Erika dentro do gabinete parlamentar, né? Esse aqui é o gabinete parlamentar? Não sei, mas tá aparecendo. Esse aqui eu acho que é o apartamento funcional, conheço por esse armário aqui. Então o bicho é tão burro que ele recebe dinheiro público, faz a maquiagem da pessoa e publica fazendo a maquiagem. Isso aqui virou ridículo. Aí você vai ver nas redes sociais. Não, virou festa. Isso, agora eu vou pôr... Cadê? Onde é que eu vi isso aqui, gente? Vou pegar aqui... Cadê o X? Tá aqui. Aqui. Olha só que gracinha, gente. Rede social tá assim hoje, tá? E a Erika Hilton, lembrando, luta contra a pobreza, pelo dinheiro público, né? O gasto honesto com dinheiro público, é aquelas bandeiras de sinalização da virtude que eles costumam usar. A rede social hoje só fala isso. Aí tá aqui Erika Hilton, na França, indo no show da Beyoncé. Ó, aqui o cara aqui, o tatuador dela ali do lado. Esse aqui tá aqui, ó. Esse aqui do lado aparece aqui, ó. Agora, vamos ver uns vídeos dessa pessoa, só pra você entender que... Olha aqui. Não entender que vocês são negros, vocês moram... Vocês são negros. Vocês precisam entender que vocês são negros, vocês moram aqui, vocês têm essa vida porque vocês são negros. Não adianta colocar cabelo liso na cabeça. Não adianta tentar disfarçar a negritude de vocês. Não adianta colocar cabelo liso na cabeça. Não adianta tentar disfarçar a negritude de vocês. E agora ela disfarça a negritude dela com o dinheiro público, pagando assessor parlamentar. Gente, acabou. Sinceramente, esse é aqui a remuneração da pessoa, R$ 9.678. Olha que gracinha. Aparecer à noite com esse cabelo, vocês não estranhem, tá? Maravilhosa! Nossa, esse cabelo tá muito chique, esse cabelo tá muito... São Paulo contratou 2 maquiadores como seus assessores na Câmara dos Deputados, com um salário que chega até R$ 9.600 ao mês. Na prática, eles deveriam assessorar a deputada na elaboração de projetos de lei, assessoria de imprensa, agendamentos de reuniões. Mas o repórter André Chalders mostra no Metrópolis que não é isso que eles estão fazendo. Indy Montiel e Ronaldo Haas são maquiadores da deputada e acompanham em viagens oficiais. Segundo as informações disponíveis no site da Câmara, Indy trabalha com Erika desde junho deste ano. Já Ronaldo Haas está com a deputada desde maio do ano passado. Indy recebe cerca de R$ 2.000 por mês, já Haas recebe R$ 9,6 mil atualmente. Ou seja, R$ 11.000 por mês em maquiagem, gasto com dinheiro público para lutar contra a desigualdade social e contra a pobreza e pelas minorias. Rapaz, assim, parece paródia, né? Esse pessoal, sinceramente, parece que é uma paródia. Eu tô vendo aqui. Essa é a esquerda. Lembrando, Erika Hilton foi escalada por Lula para ajudar a Secretaria da Comunicação na luta das redes sociais. Ela é colocada pela esquerda como a principal adversária do Nicolas Ferreira. É isso mesmo, pessoal. Essa daqui é a principal adversária do Nicolas Ferreira nas redes sociais, gastando nosso dinheiro para fazer maquiagem. É só isso. A rede social está dominada por isso hoje, né? Olha só. Antes ela falava que negro que usava cabelo loiro, liso, estava negando a negritude. Aí hoje, olha como é que ela tá, que coisinha linda, né? Fofa demais. Porque para lutar contra a pobreza tem que estar bonita, né não, pessoal? Abraço. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.